FIA Business School e FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa, apresentam FIAcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FIAcast, o podcast da FIA, referência em negócios no Brasil e no mundo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o SERPRO e a inteligência em governo digital. Eu sou a Aline Pimentel e quem estará conosco aqui neste episódio é o assessor da presidência da SERPRO, Anderson Nascimento, que também é administrador público pela Unesp, com doutorado em ciência política pela Unicamp e pós-doutorado em gestão de políticas públicas. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Aline. E também quem estará aqui conosco é a professora doutora Célia Plotho, que é consultora da FIA Business School e responsável pela coordenação da proposta de revisão da estrutura organizacional do SERPRO. Bem-vinda, Célia. Obrigada, Aline. Eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, para a gente começar, então, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta ao Anderson, para ele contar um pouquinho para a gente qual que é o papel que o SERPRO ocupa hoje na transformação digital brasileira. Aline, antes de falar da transformação digital, acho que vale a pena a gente dar uma ênfase sobre o SERPRO como essa empresa pública. O SERPRO foi retirado do programa de desestatização. Eu acho que é um reconhecimento da importância dessa empresa estatal, no sentido de garantir a proteção dos dados do cidadão brasileiro, garantir a tecnologia da informação para os melhores serviços públicos, tanto na esfera federal quanto nas outras esferas de governo. O SERPRO é uma empresa, então, de 60 anos e ele é uma empresa grande, com 7.500 funcionários, sendo grande parte desse como o que a gente chama do quadro interno, e esses funcionários sendo um grande número de desenvolvedores que atuam com a parte de desenvolvimento de sistemas e soluções e de produtos para diferentes iniciativas de governo e até mesmo de mercado privado. Atualmente o SERPRO está, nesse ano, chegando aí a um resultado, a um lucro estimado na casa de 700 milhões de reais, e esse é um marco para o SERPRO, é o maior lucro da empresa desde sua fundação, demonstrando aí o caminho virtuoso que o SERPRO tem trilhado nesses anos. Além disso, o SERPRO ele realiza mais de 90% dos sistemas, dos chamados sistemas estruturantes de tecnologia da informação do governo federal. Dentre esses sistemas, vale a pena destacar o CIAF, que cuida da administração fazendária e financeira do governo, o CIAP, que atua com toda a parte de recursos humanos do governo federal, o Compras Gov, que realiza diferentes processos de compra no âmbito governamental, e o SICONV, que é o sistema de conveniamento do governo federal com outras esferas e outras entidades na sociedade. Indo lá mais para o âmbito da sua pergunta, pensando sobre a transformação digital, diria que o SERPRO tem, nesse momento, um desafio de atuar com os diferentes ministérios que são clientes dessa empresa. O Ministério da Fazenda é, de fato, o acionista principal, e toda a rede de instituições que esse ministério atua, estou falando especificamente da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Tesouro Nacional, o CAF e outras instituições que estão no âmbito do Ministério da Fazenda, dessa administração tributária e fazendária brasileira. Mas também atua com outros ministérios importantes, o Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, o Ministério do Trabalho, enfim, inúmeros ministérios que atuam com esse tema da transformação digital. E o SERPRO, nesse sentido, vem procurando atuar e melhorar a prestação de serviços para esses ministérios, garantindo principalmente a proteção e a segurança dos sistemas e a base de dados que são operacionalizados pelo SERPRO, mas principalmente garantindo qualidade nessa prestação de serviço que esses órgãos fazem ao cidadão brasileiro. Então, a transformação digital do Estado brasileiro passa necessariamente por esse papel desses ministérios, e o SERPRO se coloca em parceria, se coloca ao lado dessas instituições para essa função. Eu acho que é importante destacar isso nesse cenário, nesse contexto contemporâneo, que traz também desafios fiscais para o Estado brasileiro,
e a gente vê agora arcabouço fiscal, enfim, e outros temas que estão nos noticiários, e o CEP também se coloca nessa frente, tanto na melhoria de serviços, né, porque quando a gente fala em serviços públicos, a gente tem que pensar nesse âmbito, mas também na arrecadação fiscal e arrecadação financeira. Então, esse é o desafio que o CEPRO é chamado, o desafio que ele é colocado. Mas, para finalizar, eu queria também destacar um último ponto, que seria o próprio configuração do mercado de tecnologia da informação no contemporâneo, né, no contexto atual. Esse é um mercado cada vez mais dinâmico, um mercado que exige cada vez mais relações de parcerias entre diferentes empresas. É difícil encontrar uma empresa que detém todo o know-how, todo o conhecimento para uma determinada função. Então, o CEPRO, nesse contexto que eu falei, interno, e nessas parcerias que ele é chamado por os ministérios, ele também tem um desafio de criar relações, criar boas relações com esses fornecedores, com esses outras empresas que atuam também no setor da tecnologia da informação. Então, são essas as perspectivas que a transformação digital do Estado brasileiro apontam para o CEPRO e que, eu diria que atualmente, esses são alguns chamados, aí, alguns temas que o CEPRO precisa se posicionar. Muito interessante, Anderson. A gente pode dizer, então, que o CEPRO seria o órgão responsável pelos dados digitais dos principais órgãos governamentais, professora? Pensando também que aí teriam o seu olhar, né, dos desafios de uma consultoria para a organização pública. Explica para a gente um pouquinho, né, se o CEPRO tem esse olhar só para o âmbito público ou para o âmbito privado também, por gentileza. Perfeito, Aline. Veja, o CERPRO é uma organização pública, né, uma empresa pública que presta serviços tanto para os órgãos federais, os ministérios, quanto para, eventualmente, para a iniciativa privada. Então, qual é o desafio da consultoria da FIA quando presta serviços para uma organização pública? É considerar que a organização pública ela tem uma finalidade diversa, né, da organização privada. Quer dizer, ela não é, e no caso da empresa pública, apesar dela também gerar lucro, ela tem fundamentalmente uma missão de atendimento às políticas públicas, né, e ao próprio cidadão. Então, uma relação diferente que se estabelece na organização pública, né, e nós sabemos que isso tem desafios, porque isso é de conhecimento de todos nós, né, muito se fala da ineficiência do setor público, se fala até do excesso de gasto, se fala, né, inclusive isso está na pauta atualmente, pensando aí na reforma administrativa. E quando nós vamos a uma organização pública, certamente devemos considerar esse entorno, né, porque há ali forças burocráticas, né, ainda resquício de todo o modelo burocrático do Estado, é um desafio, né, enfrentar esse modelo burocrático, enfrentar o modelo, a gente pode chamar corporativista, em que o empregado ou as forças internas realmente têm um poder e aí eu me refiro aos sindicatos, enfim. Então, assim, nós devemos considerar todos esses elementos diferentemente de uma organização privada. Mas há hoje no Brasil um entendimento que as empresas estatais e a administração direta, elas devem se modernizar, né, e já estão se modernizando. Você deve ter percebido isso pela fala do Anderson, no sentido mesmo da modernização, da melhoria dos serviços, da sustentabilidade econômico-financeira, até dentro dessa proposta do governo Lula de reforma administrativa, buscando uma maior eficiência. E para nós, cidadãos, né, que recebemos esses serviços do CERPRO, todos nós, por exemplo, já tivemos contato aí com o E-Social e tantos outros produtos que o CERPRO oferece, né, e o cidadão às vezes nem percebe o que está por trás dessa tecnologia, quando fazemos o imposto de renda. Então, assim, o esforço do CERPRO esse ano foi no sentido de, ao comemorar os seus 60 anos, trilhar os próximos 60 anos com mais eficiência, com melhor efetividade, atendendo o cidadão e atendendo a melhoria de serviços. E, claro, nós como consultoria devemos apontar, eu posso chamar de alguns obstáculos que se relacionam à gestão pública, né?
que eu comentei, né, a própria administração burocrática, a questão da cultura, né, que muitas vezes ela é mais hermética à mudança, sem falar, claro, existe uma influência política, então tudo isso nos aponta para uma melhoria do próprio processo de gestão, né? E isso significa redesenho de processos, isso significa repensar a estrutura para ela ser mais eficiente, repensar certas práticas da organização. E foi isso que nós fizemos e ainda estamos fazendo no SERPRO. Muito bem. Anderson, como que esse desafio de constante melhoria, né, do SERPRO impacta o reposicionamento da empresa? E também queria introduzir qual seria o papel da FIA nesse contexto. Primeiro, queria fazer uma ênfase, né, da importância da chegada da gestão do presidente Alexandre Amorim, né, que chegou ao SERPRO desde fevereiro do ano passado, e esse reposicionamento todo se dá a partir dessa nova gestão. Desde que ele chegou e tem trazido os debates, a ideia é o SERPRO continuar a ser o serviço de processamento de dados que ele tem no seu nome, mas passar a ser também uma empresa de inteligência em governo digital. Acho que esse é o principal posicionamento. Isso tem aliança com o que eu falei no primeiro ponto, com essa nova concepção, essa nova forma de atuação do mercado de tecnologia da informação e com os desafios internos que a professora Célia muito bem apontou aí na resposta dela. Nesse sentido, o desafio se ganhou forma a partir do chamado Projeto I3, esse projeto que é nomeado com os 3 Is, que é a inteligência, inovação e inclusão. São 3 palavras fortes, 3 palavras que dão o tom desse novo posicionamento dessa empresa, dessa grande empresa, no sentido de, primeiro, a atuação da inteligência é muito mais do que sermos uma prestadora de serviços de TI, nós somos uma empresa de inteligência, ou seja, uma empresa que entrega para os seus clientes e, consequentemente, para o cidadão brasileiro, a capacidade, a possibilidade de transformação tanto da política pública, dos serviços prestados, mas principalmente da operacionalização dos dados que o SERPRO tem nos seus centros de dados, nos seus sistemas. A inovação, porque é uma empresa de tecnologia, e tecnologia e inovação são irmãs siamesas, não dá para separar uma da outra, sobretudo nesse contexto, que as inovações aparecem cada dia mais no nosso cotidiano e passam a ser nossos instrumentos de uso no dia a dia. A inteligência artificial já é uma comprovação disso. Em cerca de 2 anos, em menos de 2 anos, ela já passa a está no cotidiano das pessoas, das empresas e dos órgãos públicos também. E, por fim, a inclusão, que é a marca desse SERPRO, que se posiciona como uma empresa pública, uma empresa estatal, que entrega serviços de qualidade para o cidadão e a cidadã brasileira, no sentido de fazer a inclusão sociodigital. E hoje em dia a gente falar em digital e Estado também é difícil fazer essas separações, porque muitas vezes o serviço inicia no físico, pode passar pelo físico, mas passa necessariamente pelo digital também. E até mesmo a própria capacidade de entregas e de garantia de direitos que são dos cidadãos, passam também pelo digital. Esse desafio, né, desafio externo, ele se coloca desde o início da gestão, mas também, como a professora Célia já apontou, os desafios internos que são encontrados, ou seja, a gente encontra ainda uma empresa que está formada numa prática muito burocrática. A gente tem níveis de atuação distribuídos em 10 regionais no Brasil, são prédios, edifícios que estão em 10 localidades brasileiras. Ao mesmo tempo, é uma empresa que já respira a modernidade com a forma de trabalho remota, o trabalho online. Os desafios que essas regionais, e mais do que isso, a atuação por meio de regionalização nos chama, no sentido de estar cada vez mais próximo das inovações que podem ser desenvolvidas em sistemas locais e regionais de atuação, por meio de startups, instituições de pesquisa, CTs que são distribuídos aí pelo Brasil. Então, o SERPRO busca essa regionalização também no sentido de
cada vez mais compreender quais são demandas locais e regionais e como essas demandas chegam na ponta. E, para finalizar, o desafio que o CEPRO e que esse reposicionamento nos chama também, no sentido de estar cada vez mais próximo do cidadão, ou seja, as pessoas de informática, da tecnologia da informação, chamam da última milha, ou seja, aquela pessoa que usa o sistema lá na ponta. E, para isso, pensar em cidadão, a gente pensa em municípios. Então, o CEPRO, né, desde a chegada do presidente Alexandre Amorim, vem também buscando olhar para essa atuação em nível municipal, respeitando as peculiaridades, respeitando os sistemas locais e regionais, respeitando as empresas de tecnologia que existem em estados e até mesmo em municípios, chegando aos municípios e entregando serviços para a última milha e para o cidadão, elemento cada vez mais presente em nossa estratégia. Então, esses desafios impactam o posicionamento do CEPRO nesse sentido. Muito bem. Célia, gostaria que você falasse para a gente também quais os temas específicos que estão sendo desenvolvidos pela consultoria. Muito bem. Nós temos um conjunto aí de produtos que nós chamamos, né? Quer dizer, partiram desse debate, dessa conversa, né, com os nossos contrapartes. Anderson é um deles, então, nessa conversa, nessa construção com o SERPRO, definimos um escopo, pelo menos para esse contrato. O escopo, ele passou, então, por um primeiro diagnóstico, né? Esse diagnóstico, ele teve aí como objetivo mapear rapidamente o SERPRO e os principais pontos de melhoria, até para servir de insumo para os demais projetos, né? Depois nós trabalhamos o modelo de gestão, estamos ainda trabalhando a estrutura organizacional, a revisão da estrutura, consequentemente as posições de gestão, ou seja, os cargos de gerenciamento, de assessoria. Estamos também trabalhando um novo plano de cargos para dar conta desse SERPRO para os próximos 60 anos. A análise também das estratégias e processos de precificação, porque essa é uma demanda também existente ali no SERPRO, né, de aferir se os seus preços estão de acordo com o que deveriam ser, tanto do ponto de vista do cidadão e do ministério envolvido ou cliente, quanto em relação à sustentabilidade financeira do SERPRO, que também é bastante relevante, né, que ele permaneça os próximos anos. Tivemos também um processo bastante virtuoso aí de revisão de processos internos, né, que continua, inclusive. Um outro produto também bastante relevante é o aspecto, nós chamamos de apoio institucional, que é toda uma análise jurídica do nosso time jurídico que apoia o projeto, para que a gente consiga mitigar esse risco, né, que é o risco jurídico, aportando aí possibilidades dentro das normativas existentes. E ressalto um último produto, que é o próprio plano de comunicação, para que a casa consiga percebendo como é um projeto longo, para que os serprianos consigam acompanhar a evolução do projeto. Como que o SERPRO tem equilibrado, Anderson, o atendimento a clientes governamentais e também a expansão para o setor privado? Aline, eu diria que essa é uma nova forma de atuação, nova porque é presente na atuação do SERPRO nos últimos anos, diria aí 4, 5, de maneira mais forte, 4, 5 últimos anos, que é essa busca pela entrega de soluções também com foco em mercado privado. E quando a gente fala mercado privado, é desde pessoas que atuam, prestadores de serviço, aí poderia falar contadores, concessionárias e outras entidades que atuam em mercado automobilístico, por exemplo, importadores, exportadores, mas também, pensando nesse sentido, também alguns outros, até mesmo chegando nas pessoas físicas. Então, nesse sentido, o SERPRO vem, de fato, crescendo a sua receita em termos dessa atuação, e mais do que a receita em si, acho que o mais importante é como isso permite um processo de desoneração ou de diminuição dos custos e dos valores que o SERPRO tem
em termos da sua estrutura, e que isso pode retornar ao cidadão. A gente, no interior do CEPRO, chama isso de uma estrutura de um infinito, no sentido de que o serviço prestado e os recursos gerados por isso voltam ao CEPRO e desoneram até mesmo o serviço que o CEPRO presta ao cliente público. Como demonstração disso e que essa exercício, esse movimento tem dado certo, nesse mês o CEPRO anunciou a sua diminuição, o seu desconto aos clientes públicos, já que o CEPRO já tem a sua receita cada vez mais expandida. Isso tem retornado com menores custos, menores valores pagos pelos clientes públicos, e isso, de certa maneira, é uma economia aos cofres públicos e, consequentemente, uma melhor prestação de serviço ao cidadão, que é o maior interessado de que esse sistema funcione e que os serviços prestados pelo CEPRO tenham menor peso no valor, né, no total do orçamento geral da União. Então, essa é uma demonstração de que isso tem dado resultado e que acho que vale destacar aqui como comprovação disso. Mas, como você falou, é um equilíbrio, mas é um equilíbrio porque o CEPRO, maior empresa de tecnologia da informação do governo e, consequentemente, opera muitos dados internamente ao governo. São inúmeras bases de dados e atuam em diferentes segmentos econômicos que podem se articular a partir dessas bases, a partir dessas políticas públicas. Então, o mercado privado também pode, de certa maneira, se organizar ou se aproveitar dessas bases, claro, respeitando os critérios aí de proteção de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que são elementos que o CEPRO busca sempre atuar com esse pressuposto, com essa base, mas existe a partir daí o que a gente chama de algumas cadeias produtivas. Formam-se a partir daí algumas cadeias produtivas e que o mercado privado e as soluções que o mercado privado pode atuar ou pode se beneficiar do CEPRO se beneficiam disso. E queria terminar dando um exemplo que é o nosso produto chamado DataValid. É um produto de reconhecimento de biometria facial. Esse é um produto que tem grandes clientes brasileiros que já estão no nosso dia a dia também, que usam a base desse produto. Eu digo especialmente os bancos, mas até mesmo empresas como a Uber, que usa o seu sistema para credenciar e para validar aqueles motoristas que prestam serviço para empresas, são as pessoas físicas que estão cadastradas nas bases nacionais. Então, por meio da biometria facial, é possível fazer essa validação e esse é um produto que demonstra como que o cidadão brasileiro utiliza isso. Sem falar de outros sistemas também que poderiam ser aqui citados, como consulta de base CPF, CNPJ, também são importantes para validação de informações e até mesmo realização de contratos e compras e vendas. Muito bom, Anderson. Acho que você trazer um pouquinho desses exemplos também, a gente conseguiu ter uma ideia desse equilíbrio, né, dos bancos com a Uber, as empresas no privado e no público. E vocês trouxeram aqui muito sobre a reforma administrativa do CEPRO, né? Eu gostaria que a Célia comentasse um pouquinho em que contexto geral que se coloca essa necessidade, Célia. Muito bem, Aline, até já falamos sobre isso, né? Quer dizer, quando o CEPRO comemora aí seus 60 anos, dentro de uma nova perspectiva de governo, saindo inclusive daquele plano de desestatização que estava no governo anterior, se avizinha aí um novo desafio, né? Um CEPRO mais eficiente, um CEPRO mais de melhoria de serviços, né? Foi toda essa nossa pauta que o presidente Amorim e Anderson e os colegas do CEPRO nos colocaram como FIA, que nós pudéssemos ajudá-los a atravessar esse ano e construir aí as bases para esse novo CEPRO. E o presidente Amorim, com muita precisão, entende que o CEPRO ele deve inclusive ser o grande impulsionador dessa mudança no âmbito das grandes empresas estatais, né? Hoje nós temos a Petrobras, que já tem um protagonismo, algumas outras empresas estatais, como posso falar aqui do BNDES,
mas o Serpro certamente ocupa, até por ser a maior empresa pública de TI do mundo, né? Quer dizer, a gente não tem precedentes como o Serpro, quando a gente fala de benchmarking, por exemplo, não temos um precedente internacional, porque realmente o Serpro ocupa um espaço muito específico dentro do governo brasileiro, até para garantir a soberania dos dados de governo, das suas políticas públicas, né? Então, o contexto é esse, assim, esse Estado ele precisa ser mais moderno, mais eficaz, atender melhor a ponta o seu cliente e, consequentemente, a FIA entendeu que esse é o cenário externo que nós estamos trabalhando e que o presidente Amorim também nos direcionou para esse novo contexto. Perfeito, professora. E Anderson, quais são as medidas que estão sendo agora maturadas para promover a cultura de inovação no Serpro? Esse reposicionamento do Serpro, essa nova forma de atuação do mercado de tecnologia, essa relação da regionalização do ponto de vista de ecossistemas de inovação locais e regionais, demandam aí atuação a partir desse aspecto da cultura, né, de uma cultura de inovação que passa a ser um elemento contextualizado nas diferentes atividades que o Serpro desenvolve, né? Ser uma empresa de inteligência demanda, então, que o Serpro passe a atuar tanto olhando para seus sistemas e soluções que já estão disponíveis, que estão colocadas dentro das suas bases de informação, das suas bases de dados, mas também a partir das demandas que os clientes e órgãos públicos, ministérios, também trazem e que, além das demandas, os gargalos, os problemas relevantes que precisam ser resolvidos para que a política pública seja melhor realizada, seja melhor entregue. Então, nesse sentido, essa atuação por meio de inteligência faz com que a cultura de inovação seja algo cotidiano na nossa empresa, né? No sentido de que cada desenvolvedor, cada pessoa que está na sua função busque pensar sobre a inovação e busque romper até mesmo com determinadas formas de atuação que estão colocadas no sentido de algumas práticas existentes. Claro que no sentido de uma empresa estatal, como a professora Célia colocou na primeira resposta, falar em inovação e burocracia parecem coisas contraditórias, né? Porque a burocracia demanda, de fato, uma prática, um processo bem estruturado e uma rotina no sentido de algo que vai se realizando. Mas a inovação passa necessariamente por essa forma de compreender o que é feito, mas buscar novas formas de atuação, né? Buscar outras formas de se realizar aquilo. E os produtos passam a ser elementos prioritários no sentido dessa inovação. Nesse sentido, essa reforma do projeto I3, essa reforma que a FIA vem nos apoiando, e desde o nome, né, quando a gente fala inteligência, inovação e inclusão, a inovação é destacada aí, de fato, como um ponto importante e necessário e central. Mas, para isso, a gente tem algumas outras, diria, formas de atuação que vão potencializar essa cultura da inovação. Uma primeira é começar a trabalhar o elemento da pesquisa, desenvolvimento e inovação, a PDI, como o Serpro, como essa empresa que também realiza, na relação com outros atores, na relação com outras redes de conhecimento, também realiza essas ações de PDI, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso, nesse sentido, ainda já existem práticas nesse sentido, mas a gente pode e deve evoluir muito, muito nesse sentido, né, no sentido de fomentar as práticas de PDI. E a gestão de produtos e a gestão inovadora também é algo que já é existente no Serpro, já é algo que está consolidado, mas que vale a pena olhar como um ponto que pode ser mais potencializado a partir desse novo posicionamento. E aí, nesse sentido, acho que vale destacar o papel que negócio e aí os nossos superintendentes, as nossas pessoas que estão à frente de certas cadeias produtivas, como eu falei anteriormente, eles de fato, conhecem e conseguem visualizar, prospectar demandas que existem naquela cadeia produtiva. Então, nesse sentido, é importante olhar para essa frente relacionada a negócios
e, além disso, olhar para frente do desenvolvimento das soluções e a entrega dos produtos que podem ser inovadores nesse sentido. Essa nova cultura de inovação que relaciona negócios e desenvolvimento também é algo que a gente vem rediscutindo, e essa nova estrutura, esse novo posicionamento do Serpro busca potencializar esses elementos. E aí, nesse sentido, eu queria trazer um exemplo aqui dessa forma de atuação e que demonstra como uma empresa de inteligência passa a atuar a partir do caso prático da reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional nesse momento, e que o Ministério da Fazenda é o principal protagonista aí dessa reforma. O Serpro, nesse sentido, e ele tem se colocado ao lado dessas instituições que estão pensando a reforma, já antecipando certas demandas que se tem do ponto de vista de soluções tecnológicas que vão ser a base, né, o alicerce para a construção dessa reforma, que é uma reforma, sobretudo, de consumo, de impostos com base no consumo. Então, o Serpro, a partir dessa empresa, sendo uma empresa de inteligência, atuando como uma empresa de inteligência, ele se coloca junto com o Ministério da Fazenda e os outros órgãos desse ministério para, justamente desde agora, já pensar como que a estrutura da reforma tecnológica da reforma vai se realizar e, consequentemente, quais são as bases normativas para que isso aconteça. Acho que é importante destacar isso, porque isso tem um elemento de inovação. O Serpro não faz sozinho isso. Ele é uma empresa importante, mas existem outras empresas, até mesmo Big Techs, que estão também nesse diálogo, que são chamados para essa construção, porque, de fato, o Serpro não daria conta de todo o tamanho que uma reforma tributária no Brasil demanda. Então, essa atuação, eu diria que esse exemplo busca alinhavar alguns pontos que eu já trouxe aqui, né? Desde dessa novidade que é o mercado tecnológico, como ele está configurado atualmente, essa forma de atuação por meio de inteligência e a inovação, para concluir aqui como que essa inovação pode ser feita. Isso passa necessariamente por olhar e pensar novas formas de atuação. Perfeito, Anderson. E para caminharmos aqui para o final do nosso FIAcast de hoje, eu gostaria que a professora Célia contasse para a gente quais são os principais aspectos da revisão da estrutura organizacional que a FIA está abordando no momento. Muito bem, Aline. Eu queria até aproveitar essa pergunta, né, porque ela trata especificamente do subprojeto, né, de revisão da estrutura organizacional. Lembrar que o nosso coordenador de projetos dentro da FIA é o professor emérito da FEA USP, professor doutor Eduardo Vasconcelos, do qual fui aluna e mentorada, né, e que tanto me orgulha. O professor Eduardo hoje é uma autoridade na área de estrutura, além de ter livros publicados, ele tem trabalhos nacionais e internacionais dentro desse tema, dessa temática de estrutura organizacional. Então, eu queria só ressaltar que estamos dando continuidade a essa linha de pesquisa tão inovadora do professor Eduardo. Então, vale a pena mencioná-lo, né, até porque ele é nosso coordenador de projeto, especialmente do ponto de vista técnico. Mas, em se tratando da estrutura, a estrutura organizacional, no fundo, ela tem que retratar todos esses desafios, né, que o Anderson colocou, sobretudo, ser uma estrutura mais que facilite esse atendimento ao cliente de uma maneira mais orgânica, né? Então, até então, as estruturas elas eram bastante segmentadas, então nós estamos procurando, vamos dizer assim, agregar, então, até na fala do Anderson ele disse isso, né? Tanto as equipes de negócios quanto as equipes de desenvolvimento dentro da mesma estrutura, com foco no cliente, né? Então, é o que a gente chama de departamentalização por clientes. Também focar também uma departamentalização por processos dentro do possível, né? Quer dizer, a gente está mais acostumado com a departamentalização funcional, aquela que fala assim, departamento de RH, o departamento de vendas, departamento de compras, né? Mas sempre que possível, trazer a questão do processo é importante para que não haja replicação de estruturas, né? Para que as estruturas sejam mais eficazes, né? Para que elas olhem o processo como um todo. Além disso, nós procuramos, então, com isso, fortalecer a transversalidade e claro,
reduzir redundâncias, né? Porque assim, toda vez que uma estrutura ela tende a crescer e até uma organização do tamanho do SERPRO, há redundâncias, né? Então a ideia é que a estrutura seja mais eficaz e eficiente para atender o cliente, para atender o governo e para, claro, entregar bons produtos e serviços para o cidadão, que é, em última análise, a grande missão. E Anderson tocou no ponto que eu acho muito importante, quando a gente pensa nos 3 Is, né, da inovação, da inteligência e da inclusão, tem um aspecto que também se vê na estrutura, quando a gente fala da importância da automação, da importância da inteligência, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que há uma série de processos que as pessoas fazem que poderiam ser automatizados, que poderiam... Você já tem isso hoje na realidade de boa parte das empresas, os chatbots ou processos de inteligência artificial que estão ganhando força, e aí eu digo no sentido até de otimizar processos que eram às vezes muito manuais e requeriam um pequeno departamento, uma pequena unidade. Então nós estamos convidando os gestores do SERPRO a repensarem esses processos para o SERPRO daqui a 60 anos, quer dizer, o que eu posso automatizar na minha área, o que eu posso tornar a minha área cada vez mais ágil. E um último ponto que é, sem dúvida, um ponto bastante importante, que tem a ver com o que a gente chama de horizontalização da estrutura, né? Ou seja, estruturas muito hierárquicas tendem a ser muito morosas, muito difíceis, tem que falar com várias pessoas, né? E isso vai contra o processo, inclusive, a grande diretriz de inovação do SERPRO. Então, o que nós temos nas empresas de tecnologia? Em estruturas mais ágeis, né? Estruturas mais flat, que a gente chama, né? Mais horizontais, com menos níveis. Isso tudo favorece uma decisão mais fácil, uma decisão mais rápida, uma tomada de pulso mais ágil, a melhoria de comunicação e por que não dizer, um maior empoderamento dos funcionários, né? A partir do momento que você tem menos níveis, né, as pessoas começam a ter mais espaço para se desenvolver e para apresentar aquilo que elas sabem fazer. Então, e sem mencionar, claro, evidentemente, que a gente reduz custos com estruturas menores. Então, o nosso desafio tem sido esse, não é um desafio fácil. Nós sabemos que esse é o desafio das empresas de tecnologia, assim, só para mencionar aqui, nós temos a AWS, que é um grande player no setor de tecnologia, tem apenas 3 níveis hierárquicos, né? Então, o que nós queremos é que o SERPRO se alinhe às grandes empresas de tecnologia e tenha estruturas realmente mais leves, né? Para favorecer a tomada de decisão, a agilidade, a comunicação e o empoderamento das pessoas, né? Então, basicamente, acho que esses são os grandes pontos que nós temos trabalhado quando se trata da estrutura. Sem dúvida nenhuma, é um desafio e estamos construindo isso ainda hoje, né, com os nossos contrapartes do SERPRO. Muito bem, muito esclarecedor. Professora doutora Célia Plotou, muito obrigada aqui pela sua participação no FIAcast. Eu que agradeço em nome da nossa equipe, né? Nós temos uma equipe enorme dentro desse projeto. Falo em nome de todos, o professor Dinei, que nos coordena, o professor Eduardo, que eu já mencionei, e nossos colegas, o professor Guedes, enfim, vários outros, Sinuel, que trabalham nesse projeto. Muito obrigada, professora. E também aqui conosco hoje o assessor da presidência da SERPRO, o Anderson Nascimento. Muito obrigada, Anderson. Eu que agradeço, Aline, pela oportunidade. Agradeço também a professora Célia, que por participar, estar junto nesse momento, por ter condições de apresentar aqui, de falar um pouco sobre o SERPRO e esses desafios que são colocados para essa empresa. E esse foi o FIAcast de hoje, o nosso papo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui também nos acompanhando e contem sempre com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br. Até o próximo FIAcast. Tchau, tchau. Conte com a expertise da FIA Consultoria, soluções inteligentes e customizadas para a sua empresa. Saiba mais em fia.com.br.